E nessa noite, eu gostaria de conversar com vocês. O Senhor colocou uma palavra no meu coração, mais uma vez para falar sobre o povo que Ele tanto ama. E nós estamos incluídos nesse povo. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos essa geração eleita. Nós somos esse sacerdócio real. E eu quero levá-los a refletir em Juízes, no capítulo 6. Dentro dessa nossa série, Renovo, o Senhor me colocou uma palavra no coração sobre este homem chamado Gideão, um homem valente do Senhor, mas que, assim como cada um de nós, também enfrentou alguns desafios, enfrentou alguns processos na vida dele. E eu quero compartilhar com vocês. Vamos ler ali os 12 versículos, desde o primeiro de Juízes, capítulo 6, que diz assim. De novo, olha como o texto bíblico começa. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse isso: Eu, o Senhor, o seu Deus, não adorem, e também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiezrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mais uma vez, nós temos aqui o povo de Israel, num período em que eles se apresentavam muito cansado, um povo oprimido. Esse povo estava confuso espiritualmente. Israel não estava apenas sofrendo ataques externos de inimigos daquela região. O texto é claro ao dizer que eles haviam feito coisas que o Senhor reprova, que era mal perante o Senhor. E por causa disso, Deus os entregou, ou permitiu que eles fossem oprimidos pelas mãos dos midianitas. O resultado foi uma geração vivendo escondida,
vivendo em cavernas. O resultado foi que eles continuavam trabalhando, eles trabalhavam muito, mas eles não desfrutavam do fruto do seu trabalho. E nós vemos ao longo da história do povo de Israel, um povo que foi muito amado por Deus, que quando a dor e o sofrimento se tornava insuportável no meio desse povo, esse povo clama a Deus por vários momentos, desde quando eles eram cativos lá no Egito. Deus proporcionou para eles a libertação daquele lugar. Eles passaram tempos no deserto e o Senhor foi trabalhando na vida deles. E quando a dor e o sofrimento nesse povo, ao longo desse período, se tornava insuportável, esse povo sempre clamava a Deus. E isso é um tanto interessante, porque Deus ouve o clamor, Deus vê o sofrimento. Ele não está aquém das coisas que acontecem com o seu povo. Mas algo interessante é que antes de Deus enviar libertação para o povo de Israel, Ele envia sempre um confronto, Ele envia sempre exortação. E neste momento aqui, Deus envia um anjo para lembrar o povo de Israel de quem Deus é, porque o povo havia se esquecido. Deus não sabia mais do que Deus havia feito no passado e de como esse povo abandonou a aliança. Então esse profeta vem e diz o que Deus realizou nos antepassados. Isso nos ensina algo muito poderoso aqui em Juízes 6, porque Deus, Ele não é um Deus que trata sintomas, sem antes tratar a raiz do problema. Deus não apenas deseja aliviar a dor do seu povo, Deus não apenas deseja aliviar o sofrimento, mas Ele deseja, e sempre o desejo dEle foi e continua sendo uma restauração. Ele deseja restaurar o que havia sido quebrado, alianças quebradas. Deus é especialista em restauração. E é nesse cenário que nosso Gideão aparece. Um homem comum, um homem que estava vivendo num lugar errado, mas que vivia amedrontado. O texto diz que ele estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo. Mas mesmo assim, o anjo do Senhor chega adiante dele e diz: poderoso, guerreiro. Mas nós vemos ali no texto que Gideão, ele expõe toda a sua frustração para aquele anjo. Ele expõe a sua frustração e ele duvida do que o anjo falou. Juízes 6, na continuação do texto que nós lemos, no verso 13, Gideão faz 2 questionamentos aqui para Deus, e depois ele faz uma afirmação. O primeiro questionamento ele fala no verso 13, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Primeiro questionamento de Gideão. O segundo questionamento, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Aí ele fecha com uma afirmação, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Não parece nós, às vezes, fazendo questionamentos em determinadas situações? Essas perguntas de Gideão, nesse texto, revelam algumas coisas importantes, porque Gideão conhecia as histórias do passado. Gideão conhecia o Deus que agiu desde a saída do Egito, mas ele não estava vendo Deus agir naquele presente, naquelas circunstâncias que Gideão vivia. E essas perguntas nos fazem refletir alguns detalhes em como está o coração de muitos e muitos cristãos. Porque muitos conhecem o Deus das histórias do passado. Quantas vezes nós ouvimos em algumas rodas de conversa, porque
o Deus lá daquela igrejinha de madeira, num lugar remoto. Ah, porque aquelas vigílias de oração. Quantos revelaram o coração, lembrando das histórias de um Deus do passado, mas não conseguem ter a percepção do que Deus está fazendo aqui hoje, dos milagres, das ações sobrenaturais que Ele tem feito diariamente nas nossas vidas. E Gideão estava nessa posição. Gideão conhecia as histórias do Deus daquela igrejinha do passado, mas ele não estava vendo a ação desse Deus aqui no presente, na vida dele, naquela situação do povo de Israel. E é importante nós fazermos algumas reflexões aqui, porque Juízes 6 nos ensina que Deus não começa uma renovação na vida de Gideão, mudando primeiramente as circunstâncias, mudando o cenário que ele vivia. Deus não começa essa renovação já destruindo os exércitos inimigos e libertando esse povo. Antes de Deus usar Gideão para libertar Israel, Deus trata pelo menos 3 áreas fundamentais na vida de Gideão. Deus trata a identidade de Gideão, Deus trata o altar da adoração de Gideão, e Deus trata a visão de Gideão, a perspectiva de como ele olhava aquelas circunstâncias. E Gideão passa por um alinhamento espiritual muito profundo. E nós vemos nesse texto que só após esses processos, a restauração, o renovo se completa na vida de Gideão. E é interessante que outro dia, algumas semanas atrás, eu fui fazer uma limpeza de pressure wash. Para mim seria mais um trabalho comum. Chegar lá, eu saí com aquela expectativa de chegar lá, mata rapidão e go home. Até porque a minha expectativa era de fazer algo mais soft, porque eu já tinha visitado aquele lugar há algumas semanas atrás, já tinha feito o trabalho que precisava fazer, e agora era só o final da reforma que precisaria se fazer ali, e na minha mente eu pensei, é só jogar uma água lá e ir embora. Simples assim. Mas a expectativa de mais um trabalho comum se tornou um grande choque quando eu cheguei lá e vi a área que eu precisava limpar, na mesma região que eu já havia limpado algumas semanas atrás. Mas eu fiquei muito indignado. Eu fiquei indignado com quem fez aquela bagunça. Quando eu vi a situação daquela área, eu pensei, quem foi os caras que fizeram isso? Eu mandei a foto para a Mel. Falei, não é possível, eu deixei isso aqui tudo limpo há uns dias atrás. E eu fiquei muito indignado. O peso emocional ali foi muito grande. Você já chegou num trabalho, algum dia desses, com uma expectativa, e quando você se dá de frente com ele, fala, meu Deus, não, eu vou voltar para o meu carro e vou voltar para casa. Nem que eu perca o meu dia, não tem problema, eu vou voltar para casa, porque não, isso aí não dá. A gente já passou por algumas situações como essa, mas esse dia aqui foi um tanto especial. Porque nesse momento de indignação, nesse momento em que eu estava ali indignado, porque parece que a reforma que fizeram, eles usaram alguns materiais como cimento, massa, tinta, cola, e parece que eles pegavam ali com uma pá, colocavam na mão e parece que eles saíam regendo uma orquestra, jogando para tudo quanto é lado. Tinta, massa, tudo. E aquilo ficou muito ruim, muito difícil de limpar. E eu fiquei muito indignado com aquilo, fiquei um tempo ali absorvendo o que eu faria logo cedo. Aí o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ele falou ao meu coração, por que você está tão indignado com quem fez isso? Por que você se indignou com as pessoas que fizeram isso, se você é capaz de realizar essa limpeza? Você já fez algo parecido antes? Por mais profunda que seja a limpeza, você é capaz de fazer isso.
Você tem o equipamento, você tem as ferramentas, você tem a pressão necessária para você jogar naquela superfície. Aí depois dessa chamada de atenção do Espírito na minha vida, eu refleti e depois eu agradeci pela oportunidade que Deus havia me concedido de me desafiar naquele lugar. Mas, mediante a indignação que veio, eu já fui logo chamado a atenção pelo Espírito. E eu creio que todos nós já chegamos em desafios, em situações na vida que parecem mais difíceis do que nós esperávamos. Talvez você já tenha enfrentado essa fase difícil na sua vida. Talvez você esteja enfrentando essa fase difícil hoje na sua vida. Uma fase que talvez a sua expectativa seria de você passar por ela mais suavemente, mais tranquila. Não seria tantas provações. E o que o Espírito Santo ministrou no meu coração aquele dia, eu quero ministrar ao seu coração nessa noite. Porque você só está aqui, você só está enfrentando esse desafio na sua vida, essas circunstâncias pelo qual você está passando, porque você é capaz de enfrentar. Você é capaz de lidar com essa fase. Deus já te capacitou. Deus já colocou as ferramentas necessárias na sua mão. Deus já capacitou a sua mente, as suas mãos. Deus já te deu inteligência. Deus te capacitou para esta fase. Por mais profunda que ela seja, você tem as ferramentas do Senhor para avançar de fase. Receba isso no seu coração, porque Deus não nos leva a enfrentar cenários de opressão para nos destruir ou para nos punir. Nós não vemos um Deus direcionando pessoas para a destruição ou para uma punição, mas para revelar que a suficiência não está em nós. Não está em nós, mas está na graça que Ele derrama sobre nós. Em meio aos desafios, Deus permite esses cenários, Deus permite essas situações, mas Ele age com um propósito, Ele não age com abandono. Ele está com você, Ele está conosco em todas as fases, por mais difíceis, por mais profundas que elas sejam. Porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Essa é uma certeza que nós temos. E diante desse cenário apresentado em Juízes 6, eu aprendo que renovo começa quando nós entendemos por que Deus nos colocou aonde nós estamos. Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão não estava escondido no lagar porque era covarde, era um fujão, não. O medo havia levado Gideão ao lagar. Mas esse mesmo medo que havia paralisado Gideão nas suas atividades formais, não havia paralisado as suas responsabilidades. Porque o texto diz que o anjo encontra Gideão malhando trigo no lagar, cuidando das suas responsabilidades. E quantas vezes o medo paralisa as nossas responsabilidades? Quantas vezes o medo nos impede de ir? Quantas vezes o medo nos impede de avançar? Quantas vezes o medo nos impede de colocarmos as mãos sobre um enfermo e decretarmos a cura, a restauração, a libertação? Quantas vezes o medo nos impede de orarmos, de profetizarmos? Quantas vezes o medo nos impede de ir? Quantas vezes o medo nos paralisa? Lagar, a ideia é de um local de prensagem. O texto mesmo fala no verso 11, que Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas. Lagar normalmente é um local de prensar uvas, azeitonas. Lagar é um lugar de pressão, onde algo é pisoteado, é amassado.
É um lugar de esmagamento de uma substância para se extrair algo precioso. Gideão estava malhando trigo no lagar. Mas isso é totalmente fora do padrão agrícola. Não é verdade? Pois o trigo, normalmente, era malhado no eira. Eira é um lugar aberto, com um vento que pode ajudar nesse processo. O eira é um lugar aberto, com visibilidade, espaçoso. O lagar era um lugar baixo, apertado, fechado, sem vento. Era um local impróprio para malhar trigo. Olha só que interessante. E isso é uma lição para todos nós. Porque quando nós nos afastamos de Deus, por menor que seja o afastamento, até os processos corretos, nós fazemos no lugar errado. Israel estava tão oprimido naquele tempo que o trigo estava indo para o lagar, a adoração estava indo para os ídolos, e o propósito daquele povo, o chamado daquele povo estava se escondendo em cavernas, nas montanhas, estava se escondendo. Mas Deus chama Gideão exatamente neste lugar errado. Deus chama Gideão no lagar, num lugar de medo, num lugar de pressão, e isso é graça. Isso é graça de Deus. Olha onde a graça nos encontra, nos resgata. Como disse uma certa vez um grande escritor chamado Timothy Keller, Deus não espera que você esteja no lugar certo para começar. Ele começa para te levar a um lugar certo. Essa é a lógica de Deus. Renovo não começa quando nós saímos do lagar, mas começa quando Deus entra nele. Quando Deus nos alcança lá, naquele lugar de pressão, naquele lugar onde nós nos sentimos aprisionados. Quando passares pelas águas, o que o texto diz? Estarei contigo. Quando você atravessar os rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Essa é a confiança que nós devemos ter, mesmo enquanto estamos neste lugar de pressão devido às circunstâncias da vida. Renovo espiritual começa quando nós paramos de olhar a bagunça que está ao nosso redor, nós mudamos o foco da sujeira difícil de lidar, mas nós paramos de procurar um culpado, quem fez isso, quem fez aquilo, quem fez aquele outro, quem que sujou, quem que jogou tinta para lá, quem que jogou massa. Um renovo espiritual começa quando paramos de olhar as circunstâncias e voltamos o olhar para Deus. E olha que interessante como Deus conecta a mensagem que Ele quer nos ministrar, que Ele quer que nós vivamos ela. Ontem estávamos eu e o pastor ali numa salinha antes de começar o culto. Eu estava ali meditando nessa mensagem, ajeitando alguns pontos, escrevendo algumas coisas, e de repente ele chega e a gente começa a conversar. Eu expondo para ele, eu vou falar sobre Gideão, Juízes 6 e tal, a restauração na vida de Gideão. E o pastor vem e fala, a revelação que eu tenho aqui, Deus colocou no meu coração Hebreus 3. E Hebreus 3 fala do que esse povo fez, do que esse povo estava vivendo, desse afastamento que tinha de Deus. Então, na ministração, ontem, foi que nós devemos manter os nossos olhos fitos, olhar para Deus, olhar para Jesus, manter os nossos pensamentos em Jesus, mantendo o nosso coração disponível em obediência, mas com propósito nos momentos de comunhão. E eu achei aquilo incrível porque o Espírito Santo conecta as coisas, porque quem só vê as circunstâncias ao redor, quem não está olhando Deus, quem não está com o pensamento em Deus, quem não está com o coração no propósito, em obediência, só vê as circunstâncias ao redor.
perde o foco, perde a força. Mas quem vê a Deus, quem vê Jesus, é renovado. Isaías viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele viu os anjos adorando o Senhor, cantando santo, santo, e ele foi renovado. Naquele dia em que eu estava naquele trabalho, eu olhei para aquele cenário e eu me indignei. É difícil eu me indignar com algumas coisas assim, mas eu fiquei focado naquele momento mas que bagunça, que sujeira, quem fez isso, meu Deus, eu procurando o culpado. E Deus olha para Gideão, e a primeira coisa que ele fala, ele não apontou, ele não acusou, ele não colocou essas questões, ele falou, valente, homem corajoso, poderoso, guerreiro. Um renovo espiritual começa quando nós paramos de olhar as circunstâncias e voltamos o olhar para Deus. Porque Deus nos olha com um propósito. Deus olha para Gideão e diz, homem poderoso, guerreiro. Não porque Gideão se sentia forte naquele momento, até porque Gideão estava amedrontado, vivia escondido. Mas o anjo do Senhor chamou Gideão de poderoso guerreiro, porque é assim que ele era perante os olhos de Deus. Essa era a perspectiva dos olhos de Deus para Gideão. O Gideão foi chamado pelo anjo através da ótica de Deus. Talvez, se o anjo se baseasse pelas circunstâncias daquele momento em que Gideão vivia, Gideão teria chego para Gideão e tinha falado assim, o Senhor está com você, homem amedrontado. Tem de bom ânimo, homem amedrontado. Não, mas a perspectiva de Deus não é essa. Ele já estava vendo ali um homem valente, um poderoso guerreiro. E Deus chama Gideão já pelo nome do propósito pelo qual Deus havia determinado para realizar através e por meio dele. E é interessante como Deus age. Deus gera propósitos, Deus nomeia propósitos, gerando ainda dentro da barriga da mãe. Por exemplo, temos um exemplo padrão na nossa família. Uma tia deu o nome de Melody para um bebê que ainda estava no coração da mãe. O que ela se tornou? Está fazendo aí há 20 e poucos anos. Estou brincando, um pouco mais. Mas desde que eu conheço a Mel, levita do Senhor, ministra do Senhor, não é pelo nome, mas é pelo propósito que Deus já gerou na barriga da mãe. Quantos de nós já fomos gerados na barriga da mãe, já com um propósito? E eu ouço dizer que todos nós, cada um de nós, já fomos gerados na barriga da nossa mãe com um propósito. O anjo do Senhor chama Gideão de poderoso guerreiro. O renovo começa quando a voz de Deus se torna mais alto do que qualquer diagnóstico do ambiente. Porque Gideão se vê como um fraco, Gideão se vê o menor da sua casa, talvez de uma família totalmente irrelevante naquela sociedade, mas Deus o chama de poderoso guerreiro. O problema de Israel nesse período não era a opressão que esse povo sofria dos midianitas, mas era a ausência do Senhor como centro da vida espiritual daquele povo. E antes de Deus mudar as circunstâncias, antes de Deus libertar aquele povo, mudar aquele cenário de opressão, Deus precisou tratar com Gideão. Em primeiro lugar, eu destaco aqui que Deus restaurou a identidade de Gideão. Porque um renovo espiritual passa pela restauração da nossa identidade. Porque a identidade não caracteriza como eu me sinto, como eu me percebo, o que as pessoas veem em mim. Identidade é quem eu sou diante de Deus, quem eu sou em Deus. Essa é a minha identidade. Antes de Gideão lutar, ir para a batalha, Deus diz, o Senhor é contigo, homem valente. Para Gideão, Deus revela a sua identidade, antes de liberar a sua missão,
antes de mandá-lo para a guerra, para libertar aquele povo. Para nós, Deus já revelou a nossa identidade na sua palavra, enviando o seu Filho para morrer naquela cruz, nos dando essa identidade. 2 Coríntios capítulo 5 e 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Romanos 8, 15 e 16, recebestes o Espírito de adoção. Somos chamados de filho, podemos chamar a Deus de Pai. Abba, Pai. 1 Pedro 2 e 9, diz assim, vós sois geração eleita. Vamos ler junto? Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso propósito. Geração santa, nação santa, que pertence a Deus. Renovo espiritual acontece quando nós deixamos de viver pela identidade caída. Paramos de pensar com a mentalidade caída. Paramos de agir como o velho homem age. Identidade restaurada sempre aponta para uma obediência, sempre aponta para uma missão, mas sempre aponta também para a responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade com aquilo que o Senhor confiou a nós. Identidade restaurada não muda apenas o que nós fazemos, não muda as nossas rotinas, não muda as nossas ações, mas redefine quem nós somos nele. Uma nova identidade redefine quem somos em Deus. Um segundo lugar que eu quero destacar aqui com vocês é que após Gideão ter a sua identidade restaurada em Deus, seu primeiro chamado não é para a guerra. Às vezes nós nos enganamos, somos restaurados em alguma área e falamos, estamos prontos para a batalha. Pode se levantar o gigante que for. Amém. Isso acontece. O reino de Deus é maravilhoso. Nós vemos restaurações instantâneas e no outro dia já a espada está na mão, fazendo o que Deus chamou. Mas na vida de Gideão, seu primeiro chamado não foi para a guerra, foi para derrubar um altar de Baal. Seu primeiro chamado foi para restaurar o altar do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês, só para a gente ter uma ideia de quem é Baal. Baal era o deus cananeu da fertilidade, da chuva, da proteção agrícola, da natureza, o Deus da prosperidade visível, o Deus da segurança, estabilidade econômica. No sentido bíblico, quem adorava o Deus Baal, esperava promessas tais como resultados rápidos, controle do futuro, uma segurança econômica. Israel mudou o foco da sua adoração a Deus, abandonando a Deus para adorar esse Deus Baal. Juízes 2, capítulo 2, versos 11 a 13, diz que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia retirado do Egito, e seguiram adorando vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. Eu gosto de uma citação de Hernandes Dias Lopes, que diz em uma das suas publicações que o maior perigo não é nós negarmos a Deus, mas é substituí-lo silenciosamente. O culto a Baal envolvia prosperidade sem santidade. Culto a Baal envolvia cerimônias de prostituição, rituais de sexo em praça pública, sacrifícios humanos, inclusive de crianças. Tudo isso era para adorar o Deus Baal. E o texto nos revela
para nossa surpresa, aonde estava esse altar que foi levantado para Baal, que Deus havia ordenado Gideão a destruir, a quebrar os postes levantados para Baal. Juízes no capítulo 6 e 25, mostra que o altar de Baal era da própria família de Gideão. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a quem? Estava na família, um altar levantado a Baal. Estava dentro da própria casa, do pai de Gideão, chamado Joás. E aqui tem um alerta para todos nós, porque Baal hoje mudou de nome. Nós não ouvimos falar de Baal, nós não vemos mais os postes públicos de Baal, mas a sua cultura não mudou ao longo dos tempos. E aqui é onde nós precisamos ser honestos conosco mesmo, com a nossa identidade. Baal hoje não é uma estátua ou postes visíveis para serem adorados. Baal hoje é tudo aquilo que pode ocupar o lugar que só Deus pode ocupar. Baal, desta era moderna, hoje pode ser um sucesso, pode ser o dinheiro, pode ser um ministério na qual você substitui, pode ser uma performance espiritual, pode ser likes no Instagram, uma conta com milhões de seguidores, com um crescimento visível. E às vezes perde-se o sono, perde-se a paz, por causa de um banimento. Um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que para Deus. Qualquer coisa. Deus não manda Gideão para a guerra antes de destruir Baal, porque o maior inimigo do povo de Israel não estava lá fora. O maior inimigo do povo de Israel estava dentro do ambiente familiar. E eu não posso deixar de fazer algumas perguntas para todos nós. O que pode estar ocupando o controle da sua adoração hoje? O que pode ter tomado um lugar que só Deus pode estar ali? O que pode ser mais importante para você do que Deus? Porque algumas coisas inconscientemente tomam o lugar de Deus no nosso coração. Quer ver, por exemplo? Um filho pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração. E nós matarmos ou morrermos por aquele filho. Veja que eu não estou dispensando o amor sacrificial. Mas tem pessoas que idolatram a esposa, idolatram o marido. Nós entendemos na Bíblia que tem o amor sacrificial. Nós temos que amar as nossas esposas assim como Cristo ama a sua igreja. Isso é uma verdade. Mas nós vemos também quantos homens se suicidando por uma perca de um relacionamento, ou até indo mesmo tirando a vida da sua companheira, porque aquilo era um ídolo. Nada mais ocupa aquele lugar, então eu vou acabar. Porque algumas coisas podem realmente, inconscientemente, tomar o lugar no nosso coração que é somente de Deus. Prosperidade, sim, aquela que é desenfreada, sem uma porção de princípios bíblicos, pode sim ocupar o lugar de Deus. Onde está o controle da minha segurança? Quem está no controle do meu futuro? Talvez o governo com as suas ações imigratórias? O governo com as suas ações? O gelo invadindo casas está controlando o meu futuro, está controlando o seu? Ou todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Seja aqui ou ali. Quem está no controle da nossa segurança? Que nós possamos, meus irmãos, diariamente sondar o nosso coração, procurando essas coisinhas que ficam se apegando no nosso coração, ocupando um altar que é só para Deus ocupar. E para finalizar, queridos, o renovo não está nos sinais que nós pedimos, mas está na presença que nos sustenta enquanto nós somos transformados. Agora Gideão, ele já sabe quem ele é. Realmente, ele assume aquela identidade. Gideão já decidiu a quem ele adora,
porque ele já foi lá, já derrubou os postes sagrados, já derrubou o altar de Baal, já criou confusão na família, as pessoas já estão o perseguindo porque queriam matar, porque ele derrubou o Deus daquela era ali. Já arrumou uma encrenca com a família. Mas ele ainda tenta controlar o processo. E quantos de nós ainda tentamos controlar o processo que só está no controle das mãos de Deus? E Deus leva Gideão para mais alguns níveis nesse processo de renovo. Num primeiro nível, Deus ele tolera a fé que naquele momento é frágil de Gideão, quando ele pede sinais. Nós já lemos, já interpretamos esse texto até de uma forma que não cai bem, porque Gideão pede um sinal e Deus dá. Oh, isso fortalece a minha fé. Mas a nossa fé não pode estar baseada em sinais, porque se Deus não atende os sinais, estamos apegados no visível. Gideão ainda estava com a sua fé enfraquecida, porque ele pede um primeiro sinal, e ele pega um bolo de lã e deixa do lado de fora, e quando o orvalho cai, ele pede, olha, eu quero que esse bolo de lã esteja molhado, e toda a terra ao redor esteja seca. E assim acontece, Deus é misericordioso. Deus faz o orvalho molhar toda a terra, mas molhar só aquela lã, e deixar toda a terra seca. Ele espreme e enche uma jarra de água. Ele não satisfeito, ele pede para Deus agora o contrário. Agora, Deus, para que o Senhor prove que realmente está comigo, para que eu me fortaleça, agora eu quero o contrário. Agora eu quero a lã seca, e a gente sabe que o orvalho, quando cai sobre a terra, não escolhe o que molha. Então, eu quero agora a lã seca e toda a terra esteja molhada. Gideão, com esses pedidos, ele está nada mais, nada menos, buscando alívio para o medo que ele sentia, para o medo que o oprimia. Ele não estava pedindo sinais para se fortalecer, porque o Senhor disse que faria, agora o Senhor provou que faria, agora então eu vou fazer. Não, esse não é o processo correto. Não é assim que funcionam as coisas no reino. E note que Gideão pede a Deus que não se acenda a tua ira contra mim. Gideão sabe que ele está indo longe demais com Deus. Um segundo nível nesse processo, para finalizar, Deus remove uma falsa segurança que ele tinha no poderoso exército de Israel. Deus disse que libertaria Israel, é agora. Então eu tenho aqui 32 mil homens, vou reunir, nós vamos para a batalha. Mas Deus remove essa falsa segurança que Gideão tinha na batalha, reduzindo drasticamente a quantidade de homens no exército. Juízes 7, 2, Deus diz, é demais o povo que está contigo, para que eu entregue Midian nas mãos de Israel. E como eu conheço o povo a quem eu amo, é capaz de vocês falarem que foi pela quantidade desse povo que vocês venceram. Deus diz. E Deus reduz esse exército de 32 mil para apenas 300 homens. E como isso acontece? Primeiro, Deus permite que os homens tímidos e os homens medrosos voltem para casa. Você que está inseguro, você que está com medo, volte para casa. E então 22 mil voltaram para casa, restando 10 mil. Segundo lugar, Deus pediu para Gideão analisar e fazer mais um filtro naquele exército, naqueles 10 mil que havia ficado. Deus falou, separe os homens que lamberem a água num riacho, com a boca, separe dos homens que se agacham para tomar, se ajoelham para tomar água. Nesse novo filtro, mais 9.700 homens foram para casa. Gideão ficou com 300. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que para Deus, quantidade é irrelevante. Para Deus, a qualidade e o coração disposto em servir é relevante.
O que Deus está olhando nessa igreja não é a quantidade de cadeiras que estão ocupadas, mas é a qualidade do coração das pessoas que estão ocupando essas cadeiras, que estão sentadas aqui, que estão assentados. O que Deus está olhando nessa igreja, o que o Pai está olhando e procurando, é verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. É isso que o Pai está procurando. O Pai não está procurando quantidade. O Pai não está procurando cadeiras lotadas, telão lá fora, o auditório cheio, mas pessoas com corações vazios. Deus está procurando a qualidade da sua adoração. E como está a qualidade da sua adoração? Está em espírito e em verdade? Quando nos rendemos aos pés do Senhor, nós o adoramos em espírito e em verdade? Num ambiente como esse, nós estamos o adorando em espírito e em verdade? Eu quero. Há muito tempo em que eu procuro servir a Deus em espírito e em verdade. Porque senão passarão os anos, a idade vai chegar, e eu posso até alcançar a idade da minha sogra, até mais, 20 anos à frente. Posso avançar, mas eu posso não ter cumprido o meu propósito. Posso não ter adorado ao Pai em espírito e em verdade. Posso não ter usado esse tempo em que Ele nos deu, seja aqui, seja no nosso trabalho, seja em casa, por onde nós passarmos. Se nós não estivermos adorando em espírito e em verdade, nós estamos perdendo o nosso tempo. O pouco período que nós temos nessa terra, se não o estivermos adorando em espírito e em verdade, nós estamos perdendo tempo. E aquele piscar de olhos que nos envelhece a cada piscada é uma oportunidade de o adorarmos em espírito e em verdade. Deus aqui, no último nível deste processo, Deus redireciona a visão de Gideão através de um sonho. Deus fala para Gideão: desce lá no acampamento do exército inimigo. Ouça o que o povo está dizendo. Lá você vai entender. Gideão desce e encontra um homem lá, falando de um sonho que ele teve, de como o exército dele seria destruído. Gideão, está aqui, Deus me deu. Gideão discerne no espírito como Deus ajudaria ele com aqueles 300 homens a vencer. E ele, cheio do poder de Deus, com mais 300 homens, vence um poderoso exército midianita. Aqui o ciclo do renovo na vida de Gideão se completa. Identidade firmada, altar purificado e a sua visão alinhada. Não na perspectiva do momento que ele estava vivendo, mas na perspectiva do propósito que Deus tinha colocado na vida dele. Gideão se torna um juiz notável sobre Israel. Gideão pacifica aquela terra, e aquela terra descansa por 40 anos em paz. Porque o renovo, muitas vezes, não está em trocarmos de ambiente. O renovo não está em irmos para lugares onde o movimento está acontecendo. O renovo não está em sairmos daqui e ir para lá e para colar. Não está em trocarmos de ambiente. O renovo está em sermos transformados dentro do lugar onde nós estamos. Para que nós possamos fazer a diferença e cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. Amém, queridos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E eu gostaria de orar com vocês. Feche os seus olhos. Pai, obrigado, Senhor.
Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é aquele que nos resgatou, Pai. Obrigado, Senhor, pela identidade que o Senhor colocou na minha vida, que é de ser seu irmão, Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade de ser teu irmão. Obrigado pela oportunidade de sermos filhos, Pai. Obrigado pela oportunidade de chamá-lo de Pai. Oh, Senhor, obrigado. Senhor, que nós possamos sondar os nossos corações e não deixar que as pequenas coisas do dia a dia ocupem um lugar que é só para o Senhor estar. Senhor, que nós possamos sondar diariamente os nossos corações, a nossa mente, que possamos caminhar com essa mente renovada, que possamos caminhar, Senhor, com essa identidade que foi restaurada na nossa vida, que nós possamos, Pai, caminharmos com esse novo sangue que foi derramado sobre as nossas vidas, esse novo sangue que corre nas nossas veias, que nos permite sermos parte do Senhor, do Teu reino. Obrigado, Senhor, pela Tua exortação nas nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo Teu chacoalhar na minha vida. Obrigado, Espírito Santo, por abrir os nossos olhos, por nos permitir ouvir a Tua palavra. Ah, Pai, acalma os nossos corações. Acalma os nossos corações, Senhor, em tempo de bagunça, Senhor, no país, no mundo. Há tantos desajustes, mas o Senhor colocou um propósito na vida de cada um aqui, nesta noite, e que nós possamos avançar e cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. E que cumpramos, Pai, tudo aquilo que o Senhor determinou sobre as nossas vidas, para fazermos a diferença. Em nome de Jesus. Amém.